A paz do Senhor para todos que nos assistem e nos ouvem através desse canal. Estamos aqui mais uma vez para aprendermos juntos e estou dando continuidade ao ensinamento a respeito de missiologia, ou seja, estudar missões, tá certo? Falamos um pouco a respeito de missiologia na lição 1, 2, essa aqui é a terceira lição dentro do capítulo 1, unidade 1. Missiologia. Missões está no coração de Deus. Deus gera todas as coisas, né? Criação, queda e redenção. E a redenção de Deus tem uma projeção de missões no Antigo Testamento, homens que anunciaram, os profetas, né? Os homens de Deus, os governadores, né? José foi um governador, um homem de Deus, que expressou, teve uma expressividade do Deus vivo, tá certo? Missão da igreja, a missão da igreja numa perspectiva cristã. Missiologia, unidade 1, capítulo 1, lição 3. Uma perspectiva histórica de missões. Então, nós estamos olhando aqui na perspectiva, na visão histórica, certo? 1.2, 1 e 6. Nós estamos falando um pouco a respeito dos homens como Moisés, como Abraão, que saíram do seu lugar de conforto para fazer a obra de Deus, para fazer missões. Né? Abraão, muitas vezes, em batalhas, em guerras, em conquistas. Josué, Moisés, quando tira o povo do Egito, quando Deus tira o povo do Egito, Moisés conduziu o povo no deserto. Teve essa missão. Todos os povos experimentaram a virtude de Deus através de Davi. Os filisteus, principalmente, experimentaram o Deus de Davi, né? O Deus vivo. E Davi anuncia, né? Ele começa o seu ministério anunciando o poder de Deus, o Deus vivo, quando ele derruba, porque ele mata o leão, mata o urso e vai para uma guerra contra o gigante, Golias. Tá certo? Deus fez esse grande feito no intuito de ser divulgado o seu poder e sua virtude. E Davi teve papel nessa história de Deus. Né? Os livros poéticos falam a respeito de missões, né? Todos os livros poéticos fazem menção ao Messias, Salvador. Vai tratar também, indiretamente, de missões. 1.2, 1.1 e 8, né? Nós vamos falar um pouco a respeito dos profetas. Então, os livros dos profetas, né? Ezequiel, Daniel, os profetas menores, né? Abacuque, Joel, todos eles tratam de missões, certo? Os livros dos profetas apresentam o Messias que viria para salvar e libertar os cativos e dar vista aos cegos e proclamar o ano aceitável ao Senhor, tá certo? Todos esses livros indicam direta e indiretamente o trabalho de missões, né? Quando não saiu para missões, que é no caso de Ezequiel, no caso de Isaías, né? No caso de Jeremias, quando isso não acontecia, eles estavam anunciando Cristo e estavam falando daquele que faria a maior missão sobre a terra, que era a missão de salvar toda a humanidade, dentro do plano de redenção de Deus. Depois do período intertestamentário, o Filho de Deus se manifesta. Então, depois de toda a projeção de Deus, anunciando através dos profetas maiores e menores, né, vem um período onde Deus não se manifestou mais através dos profetas, Deus silencia, né? É um período intertestamentário. E aí, após isso, vem a divulgação de Jesus. Ele entra em cena já no cenário de Roma, quando Roma conquistou Jerusalém. Antes de Roma, tiveram outros dominadores, tá certo?
E aí, Jesus ele entra nesse cenário, dentro, fundando o Novo Testamento. 1.2.2 ainda, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa é a palavra que está escrito lá no Evangelho de João, no capítulo 1, né? E o Verbo se fez carne, ou seja, a palavra se fez carne. Aquilo que era espiritual se fez em corpo para poder divulgar dentro dessa missão o Pai e os pensamentos do Pai. E é isso que Jesus fez quando ele anunciava o Evangelho. Ele falava do Pai, né? Tá certo? Jesus sempre falou que ele falava que uma comida eu tenho, fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. Foi o que Jesus veio fazer, a maior missão dentro do Novo Testamento. João Batista foi o precursor, ou seja, aquele que abriu o caminho para o Salvador. Antes disso, era missionário no deserto. João Batista divulgou para muitas pessoas, né, o conceito de Deus, né, a doutrina de Deus, o ensinamento de Deus, trazia ensinamento de Deus, e ele falava de um cordeiro que viria, de alguém que viria. E Jesus, quando entra em cena, João Batista ele sai. Mas João Batista fez o papel de precursor, aquele que abriria o caminho para o Salvador. Ele fez isso em meio a missões. O livro de Atos, as cartas dos apóstolos, as igrejas e Apocalipse retratam a realidade do grande chamado de missões. Nós vemos as cartas, as viagens missionárias de Paulo, né? Pedro, ele startando, né? Ainda sendo perseguido pelo Sinédrio, sendo preso muitas vezes, mas ele sempre em um lugar ou outro fazendo missões, pessoas sendo resgatadas, salvas, né? A gente vê Estevão e vários outros discípulos. E, por final, nós vemos o maior precursor, né, da divulgação do evangelho para os gentios, ou seja, para as outras nações, que era Paulo. Paulo fez 3 viagens missionárias, tá certo? E era característico de sair e de anunciar o evangelho. Por isso se chamava viagem missionária, tá certo? Eu fecho aqui o capítulo 1 da unidade 1, né? Nós estamos tratando de missões, aprendendo um pouco mais. A nossa reverência é o IBAD, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, em Pindamonhangaba, São Paulo, certo? Se você gostou, dê o seu like, se inscreva, né? Nós temos o nosso canal no YouTube, Núcleo IBAD Glória. Se inscreva, dê o seu like e nos ajuda a divulgar o reino de Deus através da sua palavra. Tá certo? Um forte abraço para todos e fiquem na paz do Senhor.